movimento espírita, embalado pelo trabalho precursor de Allan Kardec, um dos grandes discípulos do Mestre, promoveu à humanidade uma postura e um conhecimento fundamental para lidar com a outra dimensão. A dificuldade foi muito grande, preconceito, perseguição, falsos amigos, perda de poder, fofocas e traições que esse espírito sofreu na sua encarnação. Tudo para recepcionar o tão esperado Consolador prometido por Jesus. A doutrina que viria explicar de forma mais profunda uma série de coisas que nós ainda não estávamos preparados. No século XIX, o trabalho hercúleo do professor Rivail permite isso. Trouxe bases, sugestões, ideias, trouxe uma postura desbravadora, questionadora, uma postura sensata, investigativa, até que ele parte, vítima de um aneurisma. O movimento espírita continua, as lutas continuam. Com o tempo, esse movimento vai diminuindo na França e renasce no Brasil. Se espalha, criam-se as federativas estaduais, sofre preconceito no início do Brasil, e está aí o movimento espírita de pé, reerguido nas terras brasileiras, nas terras de Santa Cruz. Cria-se a Federação Espírita Brasileira, considerado o órgão máter do espiritismo, não é? E, paralelo a isso, os centros espíritas se multiplicam pelas cidades, em todos os rincões do país. Os livros são estudados, descobre-se que há o corpo astral, que há as dimensões, os médios voltam à Terra. O trabalho de Chico Xavier deu um grande fôlego e, ao mesmo tempo, ajudou a divulgar essa doutrina maravilhosa. Não somente através da sua psicografia dos mais de 400 livros, como também a sua postura simples e humilde, que chamou a atenção até de outros sacerdotes de outras religiões. Mas o movimento espírita, ele fica preso a um pensamento, a uma literatura restrita a 4, 5, 6 autores. Aqueles espíritos que em encarnações anteriores foram padres, foram bispos, foram protestantes, nessa encarnação têm a possibilidade de ser espírita. Conhece a nova ideia, assume, acredita e começam a trabalhar nas casas espíritas de todo o Brasil. Mas espera aí, Allan Kardec dissera no século XIX, os espíritos disseram a ele que ele iria voltar para completar a sua obra, que ele passaria apenas pouco tempo no mundo espiritual e voltaria. Ele diz em Obras Póstumas que ele acreditava que isso poderia acontecer ou no mesmo século ou no começo do século XX. Só que um pouco tempo para os espíritos é diferente de um pouco tempo para um espírito encarnado. É diferente. É diferente. Então, o que é que acontece? Ele desencarna e ele volta ao Brasil. Ele nasceria onde? Na França novamente? Ou no país onde há o maior número de casas espíritas? No estado onde a sua visibilidade na mídia, devido aos conflitos nas favelas,
e os gigantescos escândalos de corrupção, com notícias repetitivas na mídia, é um local ideal. É um local ideal para a volta de Allan Kardec. Ele renasce no Rio de Janeiro. Meus irmãos do movimento espírita, Allan Kardec está de volta. Sim, mas ele não veio apenas para o movimento espírita. Ele veio também para abrir a cabeça, para ajudar, para iluminar e ajudar outros irmãos de outros credos. A sua missão agora é maior do que o movimento espírita. Ele vem com um pensamento universalista, respeitando, concordando e reafirmando as bases do conhecimento que foi trazido, mas acrescentando uma visão mais ampla. Tudo foi matematicamente previsto pela espiritualidade maior. Os espíritos se comunicam através dele com muita facilidade. Ele agora vem médium. Diversas entidades dão comunicações através dele, mostrando que não é a dificuldade dos espíritos de luz se comunicarem, é a nossa pequenez, a nossa falta de vibração. E nós pensamos assim, mas se nós não conseguimos atrair essas entidades para dar as comunicações, ninguém pode conseguir. Será? Se Jesus, se Sananda, se o Dr. Bezerra, se outros mestres aí não se comunicam através de mim ou de tal médium que se tornou famoso, então ninguém poderá se comunicar. Mas o espírito de Allan Kardec, de volta à Terra, vem com essa mediunidade. Uma mediunidade muito variada. Uma mediunidade ampla que possibilita as comunicações. Então que se exerçam a reflexão sobre essas comunicações. Médiuns do movimento espírita, dirigentes do movimento espírita, presidente de casa espírita, presidentes de federativas, senhores da Comissão Estadual de Espiritismo dos Estados, das Federações Espíritas dos Estados, da Federação Espírita Brasileira. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, é o médium Pedro Augusto. É ele. Interroguem a espiritualidade, mas antes de vocês interrogarem a espiritualidade, antes de vocês buscarem informação com qualquer mentor espiritual, primeiro, de forma muito sincera, busquem a Deus. Perguntem a Deus, o Criador de tudo. Primeiro se dirijam ao Pai. Depois vocês se dirigem às entidades que vocês recebem orientações. Allan Kardec está de volta. Ele é o médium Pedro Augusto. É chegada a hora de aprender mais aquilo do que aprendemos nos livros. O nosso Chico Xavier nos disse certa vez que aquilo que foi trazido do mundo espiritual não representava 5% do que ainda resta trazer. Nós que lemos, que estudamos as obras, temos uma vaga noção do mundo astral. Não impeçam o progresso do Espiritismo em nome de uma postura ortodoxa. Também eu peço que não tentem prever e determinar como Deus deve trabalhar. Como os espíritos devem planejar uma reencarnação. Ele veio para quebrar paradigmas, mas seu magnetismo poderoso
e as mensagens de exortação que vêm por amor a nós, para nos tirar desse sono diabólico em que nos encontramos, que nos impede de ver a luz da verdade. Conceitos, paradigmas, ideias que construímos que não vêm dos espíritos de luz, mas são fruto das nossas interpretações equivocadas, mescladas com a nossa imperfeição moral, tem deturpado, tem promovido a distorção de ideias sublimes, a criação de modas, de modismos estranhos do movimento, posturas ortodoxas que lembram as maldades que foram feitas em séculos de tortura e perseguição em nome de uma determinada instituição da qual fizemos parte no passado. Bispos, padres, torturadores, reencarnados do movimento espírita, que vestem a túnica da hipocrisia, falando manso, entretanto vossos espíritos são verdadeiros leões. É chegada a hora do despertar espiritual. Allan Kardec está de volta, meus filhos. Glória a Deus e glória ao Mestre Jesus, que enviou esse Espírito para nós, para nos ajudar, para nos fazer ver o poder de Deus, a luz divina, para que as vozes mais evoluídas que nós se comuniquem. Se nós não podemos dar essas comunicações, porque os nossos espíritos estão endividados, manchados pelos vícios e pelas emoções desequilibradas, deixemos os seres de luz fazer aquilo. Tenhamos a humildade de reconhecer a nossa baixeza moral e aceitemos essa contribuição que o meigo Nazareno nos oferece. Acordem, dirigentes do movimento espírita. Eu vos anuncio Allan Kardec. Ele voltou, meus filhos, e está conosco. Abram vossos corações, porque não adianta ter o cérebro cheio de informações e de conhecimentos, mas o coração não vibra na frequência do amor. Não consegue se perdoar, não consegue se afastar a mágoa daquele parente que tanto nos prejudicou e nos testa a nossa paciência dia a dia. São as provações e as expiações que tanto desejávamos e quando temos, desperdiçamos a oportunidade do nosso autoequilíbrio para a nossa autoiluminação. Acordem, filhos. O codificador do Espiritismo está de volta, trazendo uma expansão de consciência maior, porque já foi trazido a base. A base não deve ser repetida, sob pena de parecer exaustiva, teoria inócua. É preciso agora partir para o outro estágio, ampliando o conhecimento espiritual. O codificador está de volta. Agradeçamos essa luz. Muitos irmãos que não estão nas casas, que não são dirigentes, que conhecem muito pouco, que leram muito pouco, estão sentindo a energia cósmica, que é emanada desse Espírito. Muitos irmãos que não têm lido nem a metade, nem 1% dos livros que esses dirigentes espíritas leram, sentem a energia de amor que há no seu espírito. Mas eu vos digo, e para isso fui preparado, para anunciar que Ele está conosco, para nos ajudar, para nos levantar, para nos inspirar e para mostrar que nós podemos também receber as vibrações de Jesus, do Cristo planetário e do Pai. Meus filhos, abram a cabeça. É chegada a hora do pensamento espírita assumir posições mais amplas. É chegada a hora de nos libertarmos dessa visão limitante, dessa visão radical, ortodoxa, que tanto prende os vossos espíritos. Vem do passado, filhos, daquela era escura, onde se matava em nome do Nazareno, apenas porque não concordavam com as nossas ideias.
Esses comportamentos hoje vibram dentro dos vossos perispíritos, em vossos corpos, ressoa, que mantém de pé essa visão limitante do Espiritismo. O trabalho do codificador não foi um trabalho para gerar uma religião fanática e limitante. Critério sim, radicalismo nunca. Ele está de volta. Glória a Deus, glória ao Mestre Jesus, que o enviou, glória às entidades de luz, ao Espírito de verdade, que ilumine e abençoe a todos vocês, meus irmãos espíritas. Acordem, despertem da grande oportunidade, ajudem o irmão, não condenem, não critiquem. Se vocês têm dúvida, recorram ao Pai o Todo-Poderoso na prece. Aliás, muitos de vocês esqueceram, trocaram Deus pelos mentores, pelos espíritos. Clamem a fonte criadora, clamem com toda a força do Espírito que vocês têm, que vos será revelado. Mas clamem com amor e humildade, não com arrogância, e vos será dito que a grande luz, que o enviado do Nazareno está conosco. Que assim seja. Muita paz a todos vocês. Do vosso irmão